Estamos começando mais um programa Achados e Perdidos com transmissão direta pelo Facebook e YouTube, em breve pelas demais plataformas digitais. Eu gostaria de começar este programa citando um trecho de uma música intitulada como Desordem, da saudosa banda de rock paulistano Titãs, em que o compositor diz: "Não sei se existe mais justiça, nem quando é pelas próprias mãos. A população enlouquecida começa então o linchamento. Não sei se tudo vai arder como algum líquido inflamável. O que mais pode acontecer num país pobre e miserável? E ainda pode se encontrar quem acredite no futuro. É seu dever manter a ordem? Interrogação. É seu dever de cidadão? Mas o que é criar desordem? Quem é que diz o que é ou não? Quem quer manter a ordem e quem quer criar desordem." Mas antes de começar a discutir segurança pública no Brasil, precisamos teorizar sobre o que é de fato segurança pública, né? Nós sabemos que este é um tema complicado, né? E que nós precisamos analisar cada setor, né? Então, o que é segurança pública, né? Porque o que às vezes eu vejo é que a polícia, que deveria defender aquilo que é público, muitas vezes está aqui para defender o que é privado, né? Então eu queria jogar essa para vocês, para a gente tentar primeiro teorizar o que é segurança pública, como deveria ser, e depois tentar entender como a segurança pública não funciona no Brasil. Eu acho que assim, o que deveria ser segurança pública é o cuidado do Estado com o cidadão, né? Que é o que compõe o Estado, na verdade, deveria ser o cidadão. O que a gente vê hoje, né, em segurança pública, principalmente se a gente for falar, né, da Polícia Militar, que é a que a gente tem como ícone da segurança pública, né? E que, na verdade, não existe para cuidar do cidadão, né? Então, a gente vê o que você falou, Rafa, deles não terem como objetivo, né, o cuidado do cidadão. A Polícia Militar, ela existe para defender o Estado, para defender, enfim, o Estado, e não o cidadão que compõe o Estado. Isso é uma coisa complicada, porque às vezes a gente vê até as pessoas dizendo assim: mas o policial foi lá e bateu no cara, e ele deveria ter ajudado o cara, ele deveria se preocupar com o cara. Na verdade, não. A Polícia Militar não existe para isso. A Polícia Militar existe para defender o Estado, para defender o patrimônio do Estado. O cidadão é uma outra questão, né? Ele defende o Estado em detrimento do cidadão. Isso é uma coisa ruim, porque daí a gente, na verdade, se você for pensar dessa forma, a gente não tem uma segurança, não tem uma questão de segurança no Brasil. A gente tem uma polícia que defende o Estado, que defende a máquina estatal, e o cidadão está aí solto, né? Então, simplesmente é jogado à própria sorte. Né? Você não tem ninguém lutando pelo cidadão, você não tem ninguém defendendo o cidadão. Na verdade, você tem a polícia contra o cidadão, né? Lógico, falando da polícia militar, né? A gente tem outras polícias, polícia civil e tal, mas como eu disse, a gente tem uma representação muito mais forte da segurança com a polícia militar, que inclusive, né, diga-se de passagem, eu acredito que nem deveria existir. A polícia militar, assim como em qualquer outro lugar do mundo, né, civilizado, a gente não tem polícia militar, a gente tem polícia, né, porque é um mal necessário no mundo inteiro, a gente não tem como manter uma sociedade coesa, né, ordenada, se a gente não tiver polícia. Mas da forma que é feita no Brasil, você tem uma polícia. E a gente vai falar aí da questão de Paraisópolis, por exemplo, né, onde fica bem claro isso, onde você tem, de um lado, a questão da segurança pública sendo desrespeitada pelo próprio cidadão, na verdade, né, que você tem um monte de pessoas usando dos direitos que eles têm, exagerando nisso. E aí, quando você tem a ação da polícia para tentar coibir isso, aí você tem uma situação absolutamente trágica, onde as pessoas são mortas porque, obviamente, os agentes que foram lá para resolver a situação não estão preparados para isso, não sabem como agir, ou estão se vingando, ou simplesmente não sabem como agir, ou entraram numa situação que não sabiam sair. Enfim, de qualquer forma, você não consegue ver nem de um lado o cidadão sendo protegido, nem do outro uma polícia ordenada, capaz de resolver, capaz de ajudar. Como, poxa, você pega aí no Canadá, por exemplo, as pessoas adoram os policiais. Porque os policiais são pessoas que ajudam, atuam junto com a comunidade para se ajudar. E aqui não, aqui as pessoas, o cidadão tem medo da polícia.
Por outro lado, você não pode ficar sem polícia, né? Você tem a questão de bandidos, enfim, né? Quer dizer, aonde fica a segurança pública? A segurança pública, volto a dizer, deveria ser, né, o Estado cuidando do bem-estar, né, no sentido de segurança do cidadão. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê. Né? Sei que é exagero da minha parte, né? Mas o Leônidas Pires Gonçalves, né, icônico general, período da época da ditadura, né, inclusive general na época do Sarney, ele se manteve, ele dizia que o soldado é um cidadão de farda para o uso cívico da violência, né? Que é uma coisa engraçada, né? Romantizando a coisa, né? Mas é um cidadão, porque o policial ele é um cidadão também, mas para uso cívico da violência, para quando as coisas fogem do controle, que é o que nós estamos falando aqui. E a grande discussão que a música dos Titãs traz é quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem, quem é o que diz o que é certo ou o que é errado, né? É onde o Brasil, por exemplo, nessa discussão do que é segurança pública, a gente não tem segurança pública. Nós temos uma insegurança pública, na verdade. A gente fica sem saber se a gente pede ajuda para a polícia, e às vezes se você vai nos lugares mais pobres, o cidadão tem medo da polícia e acaba depositando a confiança deles, às vezes até em criminosos, que, entre aspas, ajudam a fazer a segurança do lugar, né? E por outro lado, a gente deveria confiar na polícia. Mas aí, no caso de Paraisópolis, por exemplo, fica muito claro isso, que as declarações da polícia são bastante questionáveis do que foi que realmente aconteceu. Por outro lado, não tem como você simplesmente escrachar o policial, porque o policial também passa uma situação complicadíssima no Brasil, que é ganhar pouco, arrisca a vida, não é respeitado, enfim. Quer dizer, no fundo, é aquilo que a gente está falando. O cidadão comum fica sem saber para onde você corre, com quem que eu falo. Né? Quando eu precisar de ajuda de segurança, eu falo com quem? Eu peço para quem? Mas, perdão, pode falar. O que eu ia mencionar também, né? Eu notei também uma diferença cultural do jeito que o brasileiro... Eu acho assim, o brasileiro ele não tem esse costume desde cedo de apontar o que está errado, entendeu? Até se for uma coisa pequena, é considerado uma coisa deselegante você falar que fulano fez isso, entendeu? Você ir coisa pequena. Eu não sei, óbvio, eu não estou generalizando falando que isso resolveria a segurança pública, mas eu acho que uma cobrança da população seria algo positivo, porque o que eu notei fora do Brasil é que os ingleses, eles deduram tudo. Olha, fulano fez aquilo. Pode ser o seu melhor amigo. Os caras vão lá e deduram, entendeu? E queira ou não queira, eles estão sempre em cima. Então, essa questão de, por que alguém... Eu acho que foi você que falou da menina lá do ônibus, né? Por que alguém faria isso, né? De sair sem pagar? Porque lá, se você fizer isso, alguém vai pegar e falar, esse cara não pagou. Ele não pagou, eu paguei. Então eu noto que isso é uma coisa que o brasileiro poderia tentar fazer para ajudar, entendeu? Óbvio, é complicado porque as pessoas, como você estava falando, né? As pessoas às vezes não confiam na polícia e tudo, mas eu noto isso, que tipo, há muitas coisas aqui, às vezes que eu vejo de erradas, não, isso é assim mesmo, deixa pra lá, entendeu? Não, mas eu quero até falar, desculpa, esse negócio da polícia, porque pode passar a impressão quando eu falo que a instituição, eu acho sim que a instituição da polícia militar deveria acabar, ela não é boa, não atua como deveria, ou enfim, no sentido de segurança pública, mas assim, não é que as pessoas que fazem parte da corporação são ruins, né? Ou que a gente não deveria ter, ou que eles estão agindo de forma errada. O que eu quero dizer sempre, que eu deixo claro, é que assim, a polícia militar, ela é um braço do exército que é tirado da caserna e colocado na cidade. Então, o policial militar, ele vai pra rua para atuar da forma como ele foi treinado. Se você sabe como que é o treinamento militar é assim, o soldado sai da caserna para derrubar o inimigo. Essa é a função. O policial militar, ele faz a mesma coisa, ele sai do quartel para derrubar o inimigo. A questão é que a gente não está numa zona de guerra. Então, assim, o preparo que é dado para o policial militar não é o preparo ideal para o policial que vai atuar na sociedade, no meio da sociedade. Então, assim, aí nesse ponto, o cidadão comum fica com medo, porque às vezes é ele que é atacado pela polícia. E a polícia não é que ela está errada, ela está fazendo da forma como ela foi treinada. A questão é, por isso que eu digo, se a gente acabasse com a polícia militar e tivesse simplesmente uma polícia,
aí a coisa ia ser diferente. A gente teria uma polícia que ia atuar em defesa do cidadão e não em defesa do Estado, entendeu? A diferença é que, por exemplo, o policial militar, vamos dizer, o que está errado? Se o policial militar matar alguém, ele vai ser julgado pelos pares dele, ele não vai ser julgado por um tribunal comum. Isso coloca ele num patamar diferente. E ele incorpora isso. Você pode ver qualquer policial militar, ele tem uma ideia assim, de divisão da sociedade. Você ou é militar ou é civil. Ou é militar ou é civil. Então, e não é assim, não deveria ser. O que você está dizendo, deveria ser o cidadão, né? Sim. O cidadão que que nem você falou, né? Na verdade, o cidadão que tem um poder de polícia para resolver uma situação, ainda que seja nessa coisa meio distorcida. Mas não é isso. O policial militar ele não sai com essa intenção, ele sai com a intenção de ou você é militar ou você é o inimigo. E não é assim. Isso é complicado. Se eu posso falar um pouquinho agora. Falar sobre segurança pública, primeiro, para definir exatamente, como o Eric falou, é um direito fundamental de todo cidadão ter a segurança pública, segurança da sua própria vida, segurança da sua família, perante a Constituição de 1988. Né? O dever do Estado assegurá-la como qualquer outra garantia, né? Como saúde, educação, moradia. Exato. A segurança pública no Brasil hoje está dividida em vários órgãos diferentes. Tá? Então, eu dei uma pesquisada na internet, porque de cabeça a gente não lembra tudo, muita coisa. Então, o que a União mantém? Federal, né? Então ela mantém a Polícia Federal, Polícia Rodoviária e uma coisa que eu não sabia, a Polícia Ferroviária, novidade para mim. Ferroviária. E o que é tido como forças complementares, forças auxiliares do Exército. Aí entra a Polícia Militar, a Polícia Civil e os Bombeiros. Todos são considerados como forças auxiliares, né? Fazem parte do Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, estou dando um panorama geral só para as pessoas entenderem como isso se divide no Brasil, né? Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Bombeiros, eles são Bombeiro, subordinados... no caso, ele faz parte da Polícia Militar também. Isso, exatamente, porque todos eles são subordinados aos governadores, né? Agora, falando um pouquinho, que deu para entender um pouquinho mais sobre como isso se divide, eu também fiquei curioso, fui pesquisar. Falando o outro lado desse prisma, né, que vocês apresentaram, falando do policial e tudo mais. Eu tenho meu melhor amigo, e meu amigo de infância é o Júlio, né? Ele é policial, ele é capitão da Polícia Militar, não está aqui hoje, ele não pode falar publicamente, mas é uma pessoa que eu conheço desde criança, né? E eu sei das dificuldades, sei de tudo. Ele é um cara que honra o trabalho, ele veste, ele ama o que ele faz. E eu converso bastante e eu observo muito também o que acontece. Eu acho que o policial no Brasil enxuga gelo. Sim, o policial, com certeza. civil, militar, federal, prende para as leis frágeis que nós temos aqui, que não são, às vezes, levadas como deveriam ser ou deveriam ser modificadas, mudando maioridade penal, mudando uma série de coisas que, de alguma forma ou de outra, podem inibir esse tipo de criminalidade. Porque hoje em dia... E no caso da Polícia Militar, é pior, porque é eles que vão pra linha de frente, né? Eles que exatamente. tomam É uma um tiro, polícia né? ostensiva, Exatamente né? isso. É aí que eu ia chegar. Exatamente. O que acontece? O cidadão que está marginal porque está à margem da lei, né? Sim. O marginal hoje ele não tem mais medo da polícia, porque ele sabe que a polícia trabalha sob pressão. A polícia hoje, qualquer uma delas, a Polícia Federal trabalha sob pressão, que se prende um ministro, prende não sei quem, tá com o dedo na reta. Delegado, que seja delegado. Você vê, vários delegados já saíram lá da Federal e foram, né? Não sei nomes assim, mas eu acompanhando as notícias, você vê que já teve esses casos. Agora que você vê de gente, assassinos, estupradores, ladrões, cara, os caras compram um terço da pena ficam lá de bom comportamento dentro da prisão, não acontece nada, o cara volta para as ruas, mata, continua fazendo. A polícia cada vez mais leis para coibir. Se você dá um disparo com a sua arma, você tem que comprovar o uso daquele cartucho, para onde foi, o que você fez. Eles já trabalham sob uma pressão muito grande, né? E aqueles que trabalham com a parte estratégica, dos planejamentos das ações, eles têm todo um estudo, um preparo de muito estudo mesmo. Tanto que você sai da Academia do Barro Branco com formação universitária, em direito, em administração, um monte de coisas, né? Mas eu só, para complementar, eu acho que, como toda profissão, a gente não pode generalizar. Como tem médicos negligentes, que não prestam atenção no exame, num diagnóstico, ou que não vão num plantão e deixam pessoas morrer em filas, como tem pessoas que roubam dinheiro de merenda,
né, deixando crianças passando fome no Nordeste, em vários lugares aí do Brasil. Tô dando um exemplo geral, assim, maus profissionais existem em todas as profissões, né? Acho que a corporação como um todo, e já com a pressão que a televisão faz, e hoje em dia, cara, é uma coisa que é difícil a gente questionar. Todo infeliz tem um celular com uma câmera. Então, sabe o que eu gostaria? Eu converso com muita gente, assim, que são no meio da polícia, militar e tudo mais. Tem muitas ações beneficentes que não são faladas. Pessoas que não aparecem, que doam dinheiro para instituições, policiais que fazem ação com crianças que têm problema, eles vão lá, doam coisas. Você às vezes recebe um WhatsApp, mas a televisão não mostra. A televisão, ou a internet como um todo, assim, parece que eles têm um trauma. Eles têm um trauma com a polícia. E eles só mostram o lado negativo. Tem um lado negativo, ninguém pode apagar isso. A realidade tá aí. Mas na verdade, desculpa sem querer te interromper, mas já interrompendo, por favor, é que na verdade o crime em si, ele é uma instituição que gera muito dinheiro. Com certeza. Então eu acho que... Uma indústria. Sim, é uma indústria. E assim, e muitos, infelizmente, até mesmo políticos em geral, sabe que ele pode se aproveitar de N formas do crime para ganhar dinheiro. Então é muito mais fácil você tentar destruir aí, de repente, vários tipos de instituição que estaria ali a nosso favor, né? Você tentar destruir ela de alguma forma, denigrar a imagem dela de alguma forma, para em contrapartida você poder, coitadinho daquele ali, os desfavorecido, né? Mas na verdade tá trabalhando com aquela massa de manobra de algum jeito de que ela vai reverter de alguma forma dinheiro para essa galera que tá no poder aí. É por isso que se cria o caos. Então, por exemplo, quando você tem essa formação de favelas, né? Toda essa situação é uma construção do que vai acontecer. Sim. Então, quando você cria o caos, o que você precisa? Você precisa daquilo que vai também ser o contraponto. Eu vou dar um exemplo. Regina Casé. Regina Casé, pra mim, é uma das pessoas que criam esse ambiente de caos. Sabe por quê? Ela não tá preocupada. Por exemplo, eu não tenho vergonha de morar numa favela. Não teria vergonha. Mas dizer que você tem que ter orgulho, né? Então ela cria toda aquela ambientação, né, do pobre que tá dentro da favela, aquela questão estereotipada, do cara que é perseguido pela polícia também. Tem isso? Tem sim. É lógico que tem. Mas ela vai lá e coloca isso na cabeça das pessoas que estão na favela e fazem elas analisarem o policial como inimigo, analisar toda a sociedade como inimiga, o burguês como inimigo. É todo mundo inimigo. Verdade. Então a Regina Casé, ela, pra mim, é o inimigo público da segurança. Ela, não só ela. Né? A própria que morreu lá, eu sei que vai ter gente que vai jogar canivete em mim agora, né? Não aqui no programa. A Elisete lá, não, como é que é o nome dela lá? A Marisete? Marielle. A Marielle era uma dessas. Fomentava o ódio. E aí você cria aquela massa que vai te seguir. Isso é questão de segurança pública também. São pessoas que criam essa ideia de ódio. A Regina Casé é uma idiota. Ainda dão espaço para ela dentro de uma mídia, né? Onde ela faz o programa dela toda voltado para essa ideologia de ódio, né? E ela cria ainda mais problemas. Em vez de você ir lá e tentar resolver o problema, pacificar as coisas, não, você vai lá e joga. É a mesma coisa, é você jogar álcool na fogueira. É o que se faz. Não, mas é por isso que eu tô falando. É complicado quando eu, por exemplo, eu falo entre aspas, falo mal da Polícia Militar. Eu quero deixar muito claro isso, cara. Eu acho que a instituição da Polícia Militar, ela deveria sim acabar, porque a instituição, ela é construída de forma errada. Ela não se enquadra no quadro geral da cidade. Agora, os profissionais que fazem parte dela, eles não são a corporação. A corporação é uma coisa maior do que isso. Os profissionais, se você for pegar da Polícia Militar, eu acho que a grande maioria, eu poderia dizer, que a grande maioria dos policiais militares são pessoas legais, pessoas boas, pessoas até bem preparadas dentro do que elas podem fazer, fazem mais do que deveriam, passam situações muito piores do que deveriam, ganham pouco, enfim. Então, quer dizer, eles estão tentando fazer, só que eu acho que a corporação, ela é construída de uma forma errada. Tanto é errado que só tem no Brasil. Se fosse tão bom assim, algum outro país já tinha copiado. Mas sabe o que eu acho também? Que eu acho que é um pouco dessa nossa mídia podre que acaba também colocando a polícia militar como o bicho papão. Sim, sabe por quê? Porque assim, a gente sabe que no Brasil o crime aqui não é só simplesmente um crime. Isso daqui é uma guerra civil.
Sim. É a realidade. Morre mais gente aqui do que na guerra. O traficante, ele tá de fuzil. Como é que um policial também ele vai chegar lá na favela É o que eu falando, digo. oi, traficante, É o por policial gentileza, com O policial que vai pra linha de frente lá. abaixe seu fuzil e vamos aqui tomar um chá e discutir a sua Guarde o seu situação. guarda-chuva. Entendeu? Assim, eu vejo, por exemplo, a polícia americana é muito mais violenta que a nossa, ou tão igual. Nossa. A polícia americana, mas você baixa, você tá dirigindo o carro, o cara manda você encostar, você pôs a mão no colo e o policial acha que tá oferecendo qualquer risco pra ele vai te encher de tiro, depois ele vai ver o que Sim, aconteceu. Mesmo porque Só essa que em é a orientação. contrapartida, exatamente. Só que em contrapartida, a polícia americana, ela é colocada, os policiais americanos são colocados como heróis. Eles não são estigmatizados como lixos. Basta você assistir os filmes. É isso que eu não consigo Enquanto entender. aqui a gente tem Cidade de Não. Deus, lá eles têm máquina mortífera. Ó, os Então, militares mas em geral as coisas americanos que eu não são consigo bem entender. conceituados. Então, é isso que eu não consigo entender. Eu acho que é um pouco também dessa cultura de se criar a polícia como um monstro no Brasil. E o traficante é o coitadinho. Não, Aquele mas- cara que mas, leva André- droga na escola, que ferra com o filho dos outros, que destrói um monte de família. É porque isso eu fazem não vejo, filme, né? Não, mas isso eu não vejo, Séries. por exemplo, essas mídias grandes aí falar, olha, o traficante está invadindo as universidades, o tráfico está dentro das escolas. Eu não vejo macetar o traficante. É por isso que eu tô dizendo que Entendeu? Desculpa, mas esse negócio que eu citei Paraisópolis, porque eu acho que é o melhor retrato da segurança pública que a gente tem foi a situação de Paraisópolis. De um lado, você tem uma polícia totalmente despreparada, independente... Uma ação desastrosa. Independente se tem gente boa ali trabalhando, porque tem muita gente boa, mas é uma polícia totalmente despreparada, como eu disse, é uma instituição que não deveria mais existir. Ela deveria ter sido transformada para outros tempos. Do outro lado, você tem uma situação de caos absoluto, onde você tem criminoso, você tem desrespeito com o vizinho que não quer estar lá no pancadão, você tem droga sendo vendida para quem não quer. Prostituição você tem- infantil. Ou seja, você tem dos dois lados, tem erro dos dois lados. E não tem a segurança pública, Mas- ela não chegou Mas- ali. E Dentro do... Desculpa, sem Não, querer pode te interromper aqui, Valência. Zé Bonitinho. Não, é porque assim, o que eu vejo? A polícia militar, na verdade, é a polícia ostensiva para tentar prevenir o crime, tentar prevenir lá o caos, vamos dizer assim, né? Só que os caras, eles não têm respaldo de nada para tentar se prevenir o crime, tentar Mas se essa prevenir divisão o não caos. deveria existir Então, mais. o problema é o seguinte, que aí é assim, que nem em Paraisópolis, tinha que ter alguma coisa por parte do governo que se proibisse aquilo ali. Isso, mas Aí é isso que eu tô cultura, dizendo. cultura menor de idade usando droga, menina de shortinho ou de Mas vestidinho segundo o sem nosso calcinha, ex-prefeito, é né? manifestação cultural. Então, por que não põe na porta da casa dele fazer essa manifestação cultural? mas esse é Se uma- você essa- chegar com um som lá no último volume na porta da casa dele, mas na hora vai ter lá umas Sim, 30 mas viaturas de essa- Mas polícia eles não fazem por na parte, porta entendeu? da casa deles o barulho. Eles vão Exatamente. fazer. Isso Mas eles essa não fazem. é justamente inacreditável, uma outra entendeu? discussão que é Aí interessante. só tentar só para finalizar, daí que acontece. Aí a polícia militar, por exemplo, é jogada naquele caos. Os caras Passa não sei atirando nem de eu moto. vou ser sincero, eu nem sei se eu vou dizer tipo que seria um despreparo, mas às vezes eu acho que o cara ele não tem recurso. Porque aí você pega, por exemplo, lá, 30 policiais para trocentas mil pessoas e dali você tem traficantes ali no meio, você tem assassinos, tem um monte de gente ruim ali no meio. O cara chega lá no meio, ele já começa a tomar paulada, pedrada, como é que você vai agir? Não, mas Não ali, dá, mas entendeu? ali a situação o cara foi de jogaram o despreparo cara, total. mas foi- jogaram os caras, eu vejo assim, os caras eles foram jogados na fogueira. Então, por exemplo, Entendeu? Aí assim, o cara ele tem vida, ele tem mulher, ele tem filho, ele tem família. Ele se vê numa situação Em daquela. outras situações olha, eu concordo vou ser com bem você. sincero, eu vou ser bem sincero. Se eu sou um policial e eu chego num lugar que eu vejo que o caos está instaurado, os caras dando paulada, tinha gente armada. Eu vou ser sincero, eu vou enfiar tiro também, eu não vou ficar esperando Lógico, tomar um tiro não, na mas cara. claro, Eu não quero claro. morrer. Mas você entendeu? viu que saiu uma novidade, né, desse caso, né? Saiu, acho que tô hoje querendo ou pregar ontem. violência, E mas parece que assim, é eles não difícil. entraram, como estavam falando, um cara com a moto, esses dois aí, furaram a barreira. Essa é a versão Então, mas policial. estava passando, inclusive hoje, lá na Os caras Rede tudo Globo, né? Que saiu a é necropsia todo dos do- caras. Pra mim é toda estranha. Na verdade, hoje eles estavam mostrando até os áudios, que estavam comprovando que, na verdade, eles não entraram lá pra tentar arrebentar com o baile lá. Não, Não, foi não isso. foi Eles estavam isso. atrás dos caras e o povo que tava lá já se assustou e saiu atropelando todo mundo. Foi. Tanto que os próprios policiais têm áudio deles solicitando ajuda, Foi uma pedindo, tragédia, né, cara? pedindo socorro para as pessoas que tinham sido pisoteadas, entendeu? Então, na verdade, o que eu vejo ali foi o seguinte: foi uma situação desastrosa. Eu não vejo nem como culpa dos policiais, eu vejo assim como culpa, por exemplo, do governo em geral, entendeu? Que
não oferece recurso. Nesse ponto Deveria eu concordo ter tido com um você. recurso. Você fala pra mim que veio falar que o governo, por exemplo, o sistema todo de segurança não sabe que ali existe aquele baile, que ali existe aquela zona toda, aquela bagunça. Tinha que se ter ali alguma coisa que pra se gerou reprimir isso- aquilo, pra que não tivesse O aquilo. que gerou isso foi a falta do Estado ali agindo para não acontecer o que Mas aconteceu. aí eu vejo como culpado, por exemplo, o governador. Eu vejo Sim, como culpado sim, aí exatamente. essa galera, entendeu? Eu não Exatamente. vejo o policial. Na verdade, o policial é o lado mais fraco. E vai Nesse sempre caso- estourar a corda do lado mais Nesse fraco. caso de Paraisópolis Entendeu? eu discordo, Não, e- mas não, eu acho que, que em ali que- geral sim acontece. Pra isso. mim, quem tinha que ser punido não é policial. Pra mim, quem tinha que ser punido é quem tá sentado na cadeira lá em cima mandando. Sim, Entendeu? aí eu concordo Esse é o plenamente. o criminoso. É aí que eu queria Pra mim, chegar. esse é o criminoso. Por exemplo, quando a polícia ela é acionada para ir até um baile funk, por exemplo, é onde nós estamos falando do despreparo da polícia. Então, primeiro, a polícia ela tem que manter o quê? A ordem, mas ela tem que manter a integridade das pessoas. Nós temos uma situação de invasão de favela. Concordo, a de- integridade ou das de baile pessoas, Não, mas de sim. bandido vagabundo Vou que tá chegar oferecendo lá. risco pros outros, eu Mas, já mas chegar lá. naquele discordo. caso você não consegue achar quem é esse cara. Então, Por peraí. isso que eles não atiraram ali, não foi um Então, tiro, mas não olha foi- só, é onde eu tô falando. Peraí, deixa eu terminar meu raciocínio agora. Você tem ali uma ação, né, da polícia que precisa ir lá e acabar com o baile funk. Certo? Por que que não... Primeiro, por que que não se trabalha com a antecipação? Eles já estão fazendo isso. Ótimo. Mas o grande problema não é nem esse. É o seguinte, você tem de um lado os traficantes, que eles são bandidos. Então, pra eles, se morrer inocente e morrer polícia, Mesma tanto coisa. faz. Você tem no meio uma manifestação cultural, porque infelizmente, e eu falo isso infelizmente, foi isso que colocaram como cultura na cabeça das pessoas. Da molecada hoje, Então né? eles vão pra aquela porra daquele baile funk e tem muita gente ali inocente. Do outro lado vem a polícia com uma ordem desastrada de invadir uma favela. E aí você tem assim uma guerra. Olha, gente, é uma guerra onde você tem a polícia, o bandido e as pessoas no meio sendo usadas como aqueles sacos de areia que vão ficar entre a polícia e o traficante tomando tiro dos dois lados. Então, mas o que aconteceu ali não é que a polícia ela foi com o intuito de acabar com o baile funk. Na verdade, as pessoas foram usadas pelos criminosos. Sim. E a polícia estava atrás. Só que esse é o problema, é a inversão. Quando chegaram os criminosos, tudo certo. A hora que a polícia apareceu, todo mundo sai correndo. Mas sabe onde tá o entendeu? erro? Então, Então mas assim, se fosse uma... Tá todo se mundo vamos ser devendo? sinceros, se fosse um baile, realmente, de pessoas, vamos dizer assim, pessoas de bem de verdade, pessoas que só estavam ali para se divertir, se fosse pessoas de verdade desse tipo, teriam grudado esses vagabundos, e na hora que a polícia chegasse, falava, ó, tá aqui, a gente Mas grudou. ali ninguém sabe o que tá Entendeu? acontecendo. Sabe onde tá o erro da polícia? Não, sabe sim, Então, na verdade ali você pode Sabe- ver. sabe onde tá o erro da O policial chegou em algum lugar, chega Não, em a qualquer galera- lugar desse a tipo, ele galera vai tomar sabe, pedrada, vai Só tomar vou finalizar, paulada. eu tô finalizando meu raciocínio. Sabe onde tá o erro da polícia? O erro da polícia? O erro da polícia tá de não parar, de guardar as armas e falar assim, ó, a gente não vai infelizmente, trabalhar, exatamente. deixa o bicho pegar, Exatamente. na hora que a gente tiver Chegou- condição de trabalhar de verdade, a gente trabalha. Exatamente. Chegou numa situação dessa, por exemplo, eu vou entrar numa favela para perseguir uma moto. Eu estou dentro da favela com a população ali e é lógico que os bandidos eles vão usar essa população como escudo. A polícia sabe o que tem que fazer? Para de perseguir o bandido e volta. Faz parte A do minha treinamento. opinião. Para e Não volta. adianta pensa fazer numa uma coisa coisa. sem preparo. Isso aí. Uma vez feito, Vai virar uma rotina. vez feito, vira rotina. Vira rotina. Você imagina, então, a associação que ia ser essa comunidade com esses traficantes e nunca mais acontecer nada. Se a polícia não... A polícia já trabalha com dificuldade. Tem policiais que falam assim, eu trabalho com medo de tomar um tiro na nuca do meu próprio... Porque em todo o escalão da sociedade de trabalho, tem gente Banda podre legal tem em e todo tem lugar. vagabundo. Do mesmo jeito que tem uns cagueta no tráfico, que cagueta os traficantes Lógico. pras polícia. As A milícias lá polícia do Rio dá pra... a investigativa, né, que é a Polícia Civil, né, que vai atrás pra descobrir as coisas. Também tem um cara que cagueta a operação da polícia pro bandido. Um filme que retrata isso muito bem é o Tropa de Elite, cara. Cara, o Tropa de Elite é o filme mais realista. O 2, então, é perfeito. Que envolve o governador, que envolve todo mundo. Tá todo mundo... A grande verdade é o seguinte, é aquilo que a gente tá falando. A polícia... Hoje ela tem muito treinamento, só que ela trabalha de uma forma, de uma pressão tão grande que você acaba denegrindo a imagem da corporação por causa de um negócio que às vezes, pô, que nem o André falou, os caras furaram um bloqueio, eu vi hoje a notícia sobre isso aí, eu não tinha visto. Eu fui ver justamente por causa da nossa pauta aqui. Eu tô evitando um pouquinho porque me estressa muito esse negócio. Mas infelizmente.
E parece que eles furaram um bloqueio, os motoqueiros, a polícia foi atrás e aí eles entraram nesse baile funk e deu essa merda toda, cara. Mas não foi uma coisa assim... claro, sempre quando morre alguém é lamentável, ninguém quer que morra alguém só mais pisoteado, né? Um monte de gente morreu pisoteado. E por mais que eles estavam no lugar que não devia não tá? Estavam, mas pô, não justifica morrerem, né? E por mais que eles tenham uma formação militar... que eles, são passíveis de erros. Exatamente. São humanos. São humanos que têm família. Sim, né? sim. Então, inclusive, né, uma coisa muito interessante da gente falar. Salário baixo, equipamento sucateado, falta de preparo, falta de amparo da justiça. Por exemplo, quando teve o negócio do lado de... Como é que é o nome? De Paraisópolis, o governador apareceu na televisão e falou assim: essas ações vão continuar. Adoro aventureira, né? Essas ações vão continuar. Ou seja, pra polícia apareceu assim: o governador vai defender a nossa operação. Aí começaram a surgir as imagens. O que esse lazarento fez? Foi lá e falou: essa ação não é a ação que nós pregamos. Ou seja, aí ele tira o cu da reta. Ou seja, o policial ele fica numa situação. Cara. Então, se eu sou policial, eu faço a mesma coisa que o André faz. Falou ali. Levaram. Então, peraí. Tá tendo baile funk? Liga na Globo. Liga lá na Globo. Chama Fala o com o Batman. William Bonner. Avisa Chama o o Batman. Bonner que tá tendo, manda o Bonner ir lá. Agora, uma última coisa que a gente podia discutir eu vi uma reportagem de um policial, né, uma alta patente, dizendo que a abordagem tem que ser diferente na Zona Sul do que é na favela. Do nosso bairro rico. Bairro rico. Eu acho isso é um absurdo. Tem lá É um absurdo. Também, né? A ação da polícia ela tem que ser igual dos dois lá. Mas lá, não sei o que. Pera aí, então calma aí. É onde nós temos aí uma desordem. Onde nós não temos uma segurança pública. E é onde, quando um policial fala que ele age realmente de acordo com a classe social que ele está envolvido, significa que essa polícia ela não está defendendo o Estado, ela está defendendo uma instituição. É aí que está uma problemática. Eu sei, eu não tô aqui para meter o pau na polícia. Mas essa é a opinião de um cara. De um policial. Tá. Que não representa talvez a instituição. É isso que eu tô falando. Eu sei Por disso. isso que eles não Sabe, podem mas dar um esse é o exemplo. problema. Ele às vezes é um desse daí que tá no comando. Eu comecei citando Titãs. Esse é o problema, entendeu? E foi- eu o comecei- câncer do Brasil são esses governantes. Entendeu? É uma camada de burro, incompetente, ignorante, Aquilo entendeu? que você falou, André, que o problema tá lá em cima, olha só, nesse caso de Paraisópolis, onde o erro começa, e aí nesse ponto eu te dou razão. O erro tá, independente se tem drogado, se tem prostituição, foda-se, não importa. Tá tendo uma coisa que não deveria ter. Não pode ter um baile funk no meio do lugar onde tá atrapalhando outras pessoas. Ponto. Acabou. O governo deixou isso acontecer? Deixou. A culpa é dele. Aí o que acontece? O que o governo faz? Ele pega e fala assim, agora a coisa deu merda, ficou foda. Pega e chama um departamento, que é o Departamento Policial Militar, que não é... Despreparado, que não tem mesmo. condições de um jeito ou de outro, não importa por que motivo, ele não tem condições de abarcar, de E, resolver na aquele verdade, problema. ele não tá E pra joga- resolver um problema de Não, baile funk. não. Entendeu? E aí- Isso aí devia ser um Sim, outro órgão sim. público. Mas aí o que acontece? Ele joga os caras lá dentro. Aí quer dizer, o pessoal que tá lá fazendo esta merda tá errado. O policial que vai lá pra mexer nesta merda, seja por que motivo for, vai errar também, porque não tem como Sim. acertar ali, não tem como você fazer nada certo Você não ali. consegue consertar ali. Aí, quer dizer, aí sim, o meu ponto é, o errado sim, aí sim, como você falou do governador, quando ele falou que as ações iam continuar, tava errado, porque ele não tava sabendo do que ele tava falando. Quando ele deu um passo pra trás, tava errado porque ele tava tirando dele da reta. Porque o que tá errado ali é que, assim, não deve ter uma porra de um baile funk num lugar... eu ouço a Band News, os repórteres falando o tempo todo, faz 10 anos que eles falam dessa merda desse baile funk lá em Paraisópolis. Ninguém faz porra nenhuma. E sabe quem que reclama Porque já disso? veio uma meba falar que aquilo é cultura. Esse é o não, problema, mas- né? não, É mas inacreditável. Aí a questão é, se o cara quer achar que essa bosta é cultura, foda-se. Mas faz isso dentro da sua casa, dentro do seu baile, da puta que te pariu. Exatamente. Abre espaço, né? O pra que é fazer isso, foda né? é que sabe quem que reclama disso aí? É o cara que quer dormir. Ele só quer dormir. E ele não. Aí pensa,
se você mora num apartamento ali perto, aquela merda enchendo o seu Isso já saco, aconteceu comigo. você pega e desce e vai reclamar com o dono da festa. O que Ah, vai acontecer com nossa, você, meu apanha, querido? você é linchado. Apanha. Então você não Não pode. vai acontecer nada, porque Aí normalmente... liga pro William Mas Bonner. não vai acontecer nada, porque normalmente quem tá organizando o baile funk, o pessoal é gente boa. Segundo a mídia, né? São pessoas Não, é porque boas, hoje o que são eu ia- pessoas Mas é por isso que eu tô trabalhadoras, falando, liga pro William pessoas Bonner. bacanas Posso pra fazer um comentário? caramba, entendeu? Todo mundo aqui assiste TV desde criança. Quantas vezes na sua vida, tirando esses últimos 2 anos, ou 1 ano pra cá, você viu a Globo enaltecendo pessoas negras, falando de pobreza, de favela, de comunidade? Começou agora o oportunismo. Isso se Sim. chama Sim. Regina oportunismo. Casé. Não, é o que Também. eu ia falar. Oportunismo, cara. Eu ia falar sobre o que o Rafael falou sobre o caos e tudo. Hoje glamorizaram isso. Não é mais uma coisa tipo, olha, isso é uma condição, a pessoa é pobre. Hoje você ser pobre, você É o ser pobre negro, gourmet. você não sei o quê, é uma coisa que gourmet. tá em alta, é uma coisa tipo Sim, gourmet. sim. Então, por exemplo, quando aconteceu esse negócio Como lá... ser idiota hoje ficou bom, né? É moda. O cara tirou zero. Quando aconteceu esse negócio em Paraisópolis, eu ouvi muitas pessoas, ai, mas é a única diversão que eles têm, é a única coisa que eles têm condições. Meu, os Se fizer bares do jeito ali, correto, os bares, tudo bem. todo mundo vendendo bebida ali, você acha que a galera não faz dinheiro? Você acha que não tem dinheiro envolvido, que aquilo ali não gera algum tipo de lucro pra alguém? O problema Então é que não ele faz então no lugar que é pra fazer. Sim, Arruma um lugar, exatamente. um galpão, Aluga um lugar. E vai lá se Exatamente. fazer, se quiser lá Mas aí dentro. é o tal negócio, a Regina Casé transformou isso numa O coisa problema dele é com a cultural. Regina Casé. Mas se você analisar, é verdade. Ele tem um Não, fetiche. vai Eu sou a favor. vai lá. Você já viu essa mulher? Gente, ouve essa mulher falando. Ela Ela glamoriza, quer ela transformar a glamoriza. porra da Rocinha em ponto turístico. Sim, Você não. vê que a preocupação não é melhorar a vida daquelas pessoas, não é melhorar a moradia delas, é transformar em ponto turístico, zoológico de pessoas. É um safari. Eles colocam as pessoas pra ver pobre. Aí quando o rico vai lá pra ver pobre, Os toma gringos, um tiro, né? Gringo. toma um tiro porque entrou numa viela errada, aí vem falando, ai, que não sei o quê. A justiça só funciona depois que morre o filho de um governador, né? Depois que morre o filho da Cissa Guimarães, lá que morreu lá naquele túnel, No túnel, que ele não deveria estar lá. Não era Não lugar, estou nem né? discutindo se ele estava certo, se estava errado, se por que morreu, por que não morreu. Ele não deveria estar ali. Então, assim, aí quando morre o filho de um artista ou de um político, aí todo mundo dá repercussão. Ué, Rafael, o que É eu comentei isso. outro dia? Tava falando hoje cedo com o pessoal aqui da Chernobyl, falando sobre como a televisão se posiciona nesses casos. Quando morreu o Tim Lopes, queimado por traficante, a Globo ficou falando por anos do Tim Lopes. Foi queimado lá com pneu, cortado com espada e o caramba 4. Anos. Quantas pessoas inocentes não morrem lá, ou que estão devendo pro traco, ou traficante cagueta, que eles não queimam no mato? Ninguém tá nem aí. Mas pro sabe o que seu asfalto. acontece? É a hipocrisia. Quando toca A pessoa que em fala alguém que a próximo, favela... A pessoa que fala que a favela é linda, é um lugar maravilhoso, ela fala tudo isso e daqui a pouco ela vai embora. Depois que ela acabou de falar tudo isso, ela vai embora pro Onde apartamento mora? dela Ela de não 10 tá- milhões. Exatamente Tá onde indo, mora a entendeu? Regina Casé. É isso. Será Vai pro que ela mora apartamento lá de na 10 Rocinha? milhões. A pessoa que Vou fala que o exilar na baile França. funk... A pessoa que fala que o baile funk é cultura, uma manifestação cultural, só que o baile funk que rola tá a 50 quilômetros de onde essa pessoa mora. Eu hoje sou a em dia- favor. Eu sou a favor. E hoje em dia o baile funk é Eu uma... sou a favor, por O cara exemplo, tá da num favela condomínio na ser um Barra. lugar maravilhoso de se morar, desde que essa pessoa que esteja falando isso vá morar na favela. Vende o apartamento dela de 10 milhões, E vai lá. e já que ela fala que é tudo tão maravilhoso, vende esse apartamento de 10 milhões, compra lá uns 10 mil barracos, doa pras pessoas, já que elas se diz tão preocupadas com essas pessoas, doa esses 10 mil barracos pra pessoa e vai morar junto lá. Sim. Entendeu? Essa falta vai da- fazer parte por do isso baile que eu- funk. por isso- Ou se não, eu moro no meu apartamento de 10 milhões e eu quero todo dia à noite uma festa de baile funk na porta do meu prédio. Isso não pode. É, lógico que entendeu? não. Por isso que eu falei. Isso é a maior hipocrisia. Por isso- É a coisa mais abominável do ser humano, sabe? De algumas pessoas. Eu falei, pode fazer. Você pode fazer baile funk, você pode dar Se o curso, quiser. pode fazer o que você quiser, mas faz no lugar que é pra fazer. Exatamente. Faz, organiza. Então faz lá. Não Por tá isso- incomodando ninguém? Beleza. Sim. Por isso que quando eu falei pra ligar pro William Bonner, eu não tô fazendo piada. Porque a mídia vai lá e desce o pau na ação da polícia. Tá errado? Então vai lá, Rede Globo, me ensina como é que eu tenho que fazer. Então quando você estiver lá querendo dormir, liga pra Globo e a polícia não tem que ir. É. Não tem que ir. Deixa a Globo. Aí a Globo vai falar: a polícia não fez nada. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma ação. Então beleza, vocês apoiam a ação agora? Então agora a gente vai fazer. Aquele Não, é- a polícia militar, eles estavam fazendo, você falou dessa ação preventiva, o que eles estavam fazendo? Eles estavam indo, quando eles sabiam que ia ter, então eles iam antes à tarde, pra já fechar, pra prender, pra tirar o pessoal que ia colocar o som lá, pra não deixar acontecer, pra não virar. Porque se quando chega a ter 5 mil pessoas lá, aí, Aí filho, não dá. pode Não, esquecer, você não aí consegue tem o que fazer mais, não tem mais o que entendeu? Aí quando se alguém liga e diz, olha, tá tendo pancadão, vem aqui. Aí eu concordo, eu acho que o policial devia falar assim, olha meu querido,
foda-se, É. né? Desculpa, eu não vou me meter no meio de 5 mil negros, sei lá o que vai acontecer comigo, eu sou retardado nem nada, porra. Rede Vai acabar Globo- acontecendo, Ah, não, o que você tá ó. falando, porque é tanto escândalo. Um exemplo, pelo que eu vejo, né? Rede Globo, que eu, acabar pelo menos, fala que é uma mídia que quer trazer a verdade, mas o que eu mais vejo ali é descer o pau na polícia. Descer o pau no traficante eu não vejo. Sim. Ninguém, Mas se ninguém todo faz mundo uma for- crítica. Eu quero ver se a alguém esse for tipo de meter o evento. pé na, Nossa, é um na evento porta da ruim. Globo algum dia com o intuito de querer invadir a Globo, a primeira coisa que a Globo vai fazer é chamar a polícia. É lógico. É uma. Sabe, é. Mas aí que horrendo. tá, é você não olhar. Aí é que Entendeu? tá. A questão é. É interessante quando você estava falando da Inglaterra. Eu acho que a diferença de países como a Inglaterra pro Brasil é que assim, o certo é certo, ponto. O que foi combinado? O combinado é que aqui pode, aqui não pode, vai ser feito aqui e aqui não. Exatamente, Fim da história. é isso mesmo. Aqui no Brasil, assim, aqui não pode. Ah, mas foda-se, eu vou fazer assim É. mesmo. Tanto que E Aí não dá nada. Merda, aí dá merda, aí quando dá merda, fala assim: quem é o culpado? É a você que polícia. policial, então pau no teu cu. É o lado mais fraco. Exatamente. É onde eles vão. Então, assim, aí na outra vez, se for o outro, vai ser o culpado do outro. Agora a bola da vez é a polícia. Tanto Por isso que eu tô a- falando, o meu problema não é com a polícia militar, é que eu acho que tem É o sistema, erro, né? um erro sistemático Sim. disso. Mas agora, dentro da polícia militar, eu sei, tem gente da minha família que é da polícia militar. E eu sei o que eles passam. Eu sei que não é fácil. Ó, eu tenho uma prima que é da corporação que ela fala, cara, a gente prende o cara aqui, antes de chegar na delegacia, o cara tá solto. Tá solto. E se eu der um tapa na orelha dele, chegar lá, eu tô fudida. Exato, mas Só- é isso não, mas se mesmo. marcar seu rosto, né? Outra, Fudeu. O cara não vai coisa. preso. Ó, Ele vai voltar. que eu pra- acho ridículo. Vale a alimentação dos caras, é surreal. Não, Entendeu? o É salário uma de um policial piada, militar é né? ridículo, Outra né? coisa Vamos que combinar. você vê, por exemplo, polícias aí pelo mundo, tá numa perseguição, os caras destroem a viatura pra fazer o vagabundo parar pra não colocar a vida de outras pessoas em Sim, risco. tem que Aqui o policial não Nossa, faz se isso fizer porque se ele isso- quebrar um para-choque, ele tem que pagar a Tem que viatura. pagar. Meu, esse país é uma piada. Isso aqui é a maior zona a céu aberto do mundo. Brasil é uma é maior a coisa. Gozolândia. não tem segurança Entendeu? pública. A gente não tem Não isso tem, aqui. isso é... Posso fazer um comentário A gente bem- não tem segurança pública, não tem saúde, não tem educação. Exatamente. E se São você- as e três se coisas você for- básicas para São se os manter direitos uma que a gente sociedade deveria ter civilizada, a gente garantido, não ó. tem. E se você for Não contra temos. qualquer coisa que está na narrativa da mídia, você é um bosta, você é contra essa população, Você é o contra a fascista, cultura, você é é fascista. É, É justamente assim. segregador, Eu vejo hoje É. que a mídia ela colocou Você isso odeia, você tão tem forte, ela ódio, colocou né? isso tão Tudo isso. forte na cabeça das pessoas que as Misógino. pessoas não conseguem fazer uma autocrítica. Tipo assim, a ação da polícia, quando isso aconteceu, eu achei a ação da polícia foi desastrosa, tipo, foi uma bosta, estavam totalmente despreparados. Mas eu não ouvi uma pessoa comentando que aquilo ali não é o ambiente certo, Que não deveria que aquilo ali existir, que não incomoda deveria pessoas existir. que vão trabalhar É no unilateral. próximo dia. A verdade lá pra mídia é unilateral. Ela Unilateral. não é ambidestra, ela não é Sim. diversificada. Só existe uma Aquilo que opinião. você tinha falado sobre a Inglaterra, do cara apontar, aí, você vê que engraçado. É um É apontar assim, ó, isso está errado, não quero isso aqui. Sim, sim. O cara aponta. Aqui no Brasil, não. Ah, o cara deu merda, quem é o culpado? É. Então, Ó, mas, a gente e vê- o outro lado, não tem ninguém culpado? O Eric, A gente eu vê como conheço essa- alguém que conhece alguém que vai É. livrar o cara. É isso. A gente vê como essa mídia tá vendida. Por exemplo, o senhor Lula fazendo lá um discurso há pouco tempo atrás, falando que os companheiros dele aqui tinham que fazer as mesmas coisas que o pessoal tava fazendo no Chile, destruir tudo lá e pra cima. Isso. Não vi ninguém caindo de pau em cima Não, dele. normal. Mas o que ele se é o tava fazendo é Bolsonaro crime. O falando- que ele tava fazendo é crime. sim. Fosse o Bolsonaro falar isso, meu Deus do céu. Pois é. Era assunto pra Ó, e Globo olha assim, pra mais de um ano. E olha só, Verdade. eu já deixei claro aqui que eu não gosto do Infelizmente. Bolsonaro, mas olha que engraçado. Quando o Bolsonaro falou que tinha que acabar com os vermelhos ou qualquer coisa do gênero, todo mundo detonou o cara. Beleza. Quando o pessoal do PT falou que se prendesse o Lula ia morrer gente, aí tudo bem, Tudo aí bem, pode falar. tudo bem. Aí não é ódio. Então, Se o dois traficante, pesos, duas medidas. se o traficante falar, né? O traficante fala que se a polícia entrar vai meter bala, tudo bem. Se a polícia falar que vai entrar e atirar no traficante, olha, a É, polícia é sim. fascista, Pra é vo- opressora, pra você ver como é esse pessoal assassina, né? é Tá tudo hipócrita. invertido, tá tudo invertido. Pra você ver como esse pessoal é hipócrita, outro dia eu tava lendo uma reportagem de uma idiota do PT. É assim que eu defino eles. Idiota do PT é pleonasmo. É pleonasmo. Leonardo. Vou encerrar. Leonardo. E ela disse assim: você viu o que o Bolsonaro fez com o preço da carne, não sei o que, não sei o que. Fui ver nos comentários do Facebook dela. Aí um post antes, vegano. Ô, desgraçado, você não vai comer. Pra que tá, né? Eu posso com uma coisa Garfando dessa? meu bife agora? Pô? Agora, só uma outra adendo muito interessante pra vocês Mas tem o que analisarem. Ela Eu- tá preocupada com o preço da carne, meu, mas no máximo Ah, que eles joga vão ovo comer é nela. um pão com mortadela lá, Cala a boca, não tem mortadela tanto- Tinha que se preocupar com o preço do quissuque e da mortadela. Você vê como essas coisas são engraçadas. Tem a música que eu citei aqui é do Titãs, né? Foi o que rodeou a introdução do programa. E
1990 e alguma coisa, a mulher do Tony Bellotto, que é o guitarrista dos Titãs, ela foi sequestrada. A Malu Mader. Eu lembro disso daí. Muito gostosa, por sinal. Comentário Já totalmente foi, né? aleatório, mas foda-se. Mas uma coisa interessante aí é que a primeira coisa que ele fez foi chamar a polícia. E eles têm uma música que diz, né? Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. A E gente aí ele chama a precisa. polícia. E o mais engraçado é que depois Eu gosto dessa música. que eles conseguiram recuperar a Malu Mader, os policiais, quando encontraram o Tony Bellotto na delegacia, viraram pra ele e falaram assim, polícia para quem precisa, né? Isso aconteceu, tá na biografia dos Titãs. Cara, que legal. Sim, isso Tapa na aconteceu. cara. Pra você ver que tem Tapa dois na cara. lados sempre. É o que eu falo. O problema não é a polícia militar que acaba com a segurança. sociedade. E nem o lado. É essa merda generalizada. O que o André falou. A gente não tem segurança, a gente não tem saúde e não tem educação. Se você não tem esses 3 princípios básicos, meu amigo, aí é terra de ninguém É mesmo. terra de ninguém. E com esse comentário nós chegamos ao final de mais um programa Achados e Perdidos, né? E só pra finalizar, em Chernobyl se resolveu com o problema da segurança pública da seguinte forma: tinha muita violência lá. Quando estourou a usina, o pessoal foi tudo embora. Aqui nós temos a usina de Angra, né? Isso. Então podia resolver o problema com a usina de Angra. Então estamos chegando ao final do programa, né? Agradecemos a todos vocês que ficaram aí, que tiveram paciência pra escutar a gente, né? Tivemos aqui a participação, mais uma participação do nosso inglês naturalizado brasileiro. Muito bem, obrigado. Como é que é o nome dele em inglês? É Gabriel. Gabriel. Né? Gabriel equivalência. Gabriel equivalência. Ao lado do Elton John hoje, nessa noite. É uma mistura de Fred Mercury com o Elton John, né? Bigodinho e tal. Eu não sei qual das sexualidades eu prefiro ali, né? Puta, cara, Elton John e Fred Mercury. Vai dar o cu de todo jeito. Eu acho que ele vai escapar, mano. Você não vai escapar, cara. Perdeu umas pregas de todo jeito. Mas se eu for o Fred Mercury, pelo menos eu dou o cu afinado, né? Ah, é verdade. Vai dar com um fininho. Aí já é o Tom John. Enfim. Bom, Você vai eu fazer acho que o- tô mais Fred Mercury por causa do bigode, né? Então, Tá, por isso que eu tô falando. então agradecemos aí a presença de todos. Até o próximo programa. Mais um Chernobyl aí. Obrigado, valeu, obrigado. Valeu, Até a próxima. tchau, tchau. Boa noite.